para você que está buscando um conteúdo oficial para realizar a atualização, a renovação da sua CNH vencida há mais de 5 anos. Esse videozinho completo, esse resumo, essa revisão foi especialmente feito para ajudar você de qualquer lugar do Brasil a realizar a sua atualização, a renovação da sua CNH vencida há mais de 5 anos. Lembrando que na prova vão ser cobrados os dois temas, direção defensiva e primeiros socorros. Claro que ele vai ficar subclassificado em temas, mas basicamente serão essas as duas matérias que serão cobradas, direção defensiva e primeiros socorros, que é o resumo que você vai encontrar nesse vídeo. Então, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu joinha e vem comigo para esse super resumo, essa super renovação para garantir a atualização, a renovação da sua CNH. Lembrando que a prova ela é composta por 30 questões, vocês têm 50 minutos para realizar a prova e precisam acertar 21 questões, ter 21 pontos para obter a aprovação. Então, papel e caneta na mão e vem pro vídeo. Se vocês quiserem, está disponível também o PDF para você poder imprimir, poder acompanhar esse resumo, essa revisão e garantir a sua aprovação. E o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos começar lembrando que direção defensiva é tudo que nós fazemos antecipadamente. São os atos, as ações, as atitudes para evitar, para prevenir, para antecipar. Então, toda vez que vocês tiverem qualquer questão falando da definição de direção defensiva, lembrem-se, prevenir, antecipar. Planejar todas as ações com antecedência, a fim de prevenir-se contra o mau comportamento de outros motoristas. E uma segunda definição que também poderá cair na sua prova, o termo direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores. Num resumo básico, ver, pensar e agir. Prevenir, antecipar, ver, pensar e agir são os termos que vão definir direção defensiva. Falando ainda de direção defensiva, nós vamos ter os sinistros. Lembrando que até pouco tempo atrás nós tínhamos o termo acidente. Esse termo ele foi substituído e o que nós temos hoje é o sinistro. Então, o sinistro, ele pode ser evitável e ele pode ser inevitável. No sinistro evitável, é quando o condutor, o motorista, ele não faz tudo o que pode ser feito, ou o que ele poderia ter feito para evitar que o sinistro, que a colisão acontecesse. Por exemplo, uma pessoa que fura o sinal vermelho, para ele, esse acidente ele era evitável. Por quê? Ele não precisava ter furado o sinal. Se ele não tivesse furado o sinal, o sinistro, a colisão não teria acontecido. Porém, do outro lado, nós vamos ter o sinistro inevitável. Por quê? Essa pessoa, ela pode colidir com outra. Para outra que fez tudo o que era possível, vai ser um sinistro inevitável. Por quê? Não depende só das atitudes dela, por mais que ela tenha feito tudo certo, que ela tenha cuidado, esta outra pessoa que furou o sinal vermelho acabou atingindo ela. Então, para a pessoa que foi atingida nessa situação é inevitável, e para a pessoa que ocasionou esse sinistro, essa colisão, esse acidente, ele era, sim, evitável. Automatismos é outro tema, é outra questão que cai com uma frequência muito grande. Mas calma, que tem uma super dica para vocês lembrarem. Quem tem o material disponível, que já fez, né, a aquisição do material, vocês vão ter aí, vocês podem anotar, grifar e destacar. Se você, porventura, não tem o material, você pode escrever numa folha à parte aí a sequência dessas 3 palavras: automatismos, desfavoráveis e incorrer. Automatismos, desfavoráveis e incorrer. Por quê? Na prova ele vai perguntar sobre os automatismos, que o condutor, ao longo dos anos, dirigindo, vai criando certos automatismos. E ele vai perguntar, esses automatismos são o quê?
A resposta correta, ela terá que começar com a palavra desfavorável e ela vai ter que ter a palavrinha incorrer. Então, desfavorável, pois por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. Aqui ainda está o termo acidente, mas o correto já seria o termo sinistro. Só que para você lembrar a frase toda, pode ser que fique um pouquinho mais difícil, mas se você lembrar essas 3 palavrinhas, vai te ajudar. Então, automatismos desfavoráveis e incorrer. Automatismos desfavoráveis e incorrer. Aqui eu juntei para vocês 3 termos, 3 itens que são muito cobrados também. Primeiro, as 3 principais causas de acidente, os 5 elementos básicos da direção defensiva e também as condições adversas. Por quê? Pode ser que ele pergunte para vocês quais são as condições adversas. Vai ser difícil lembrar todas, mas se vocês lembrar que são 8, vocês vão contar e vai facilitar para acertar. Se ele perguntar dos elementos básicos da direção defensiva e você lembrar que são 5, você pode contar a alternativa que tem 5 e também consegue acertar a questão. Então, as causas dos acidentes são 3: a imprudência, a negligência e a imperícia. E os elementos básicos da direção defensiva que eu devo praticar para evitar as causas de sinistro, as causas de acidentes são o conhecimento, a atenção, previsão, decisão e habilidade. Mas calma, fiquem tranquilos que nós vamos ver sim cada um deles. Começando pelas causas de acidente, pelas causas de sinistro, que são 3. Imprudência é quando o condutor, ele apenas desobedece. É quase que como que sem querer, né? Fui na esquina buscar pão e da minha casa na esquina eu fui sem cinto. Por mais que estar sem cinto seja uma infração grave com 5 pontos, mas foi algo que eu tenha consciência que eu estou fazendo errado e na próxima vez, é claro, que eu pretendo fazer corretamente. Então, isso é imprudência, é falta de cuidado, ok? Quando eu falo na negligência, aí é aquela pessoa que age com total descaso. Ela não se preocupa com a revisão do carro, ela não se preocupa com as suas condições físicas, não se preocupa em obedecer às sinalizações, às regras, fura o sinal vermelho, dirige acima do limite, para ela tanto faz. Ela age com total descaso mesmo. Então, nesse caso, aí vai ser negligência, que é o descaso total com tudo, com o veículo, consigo mesmo e principalmente com os demais. Já a imperícia nada mais é que a falta de habilidade, a falta de técnica. Pode acontecer quando o aluno, o condutor, ele está aprendendo a dirigir, ele está realizando as aulas práticas e também mesmo depois de nós já estarmos habilitados, ela pode acontecer quando você faz a troca de um carro. De repente você tem um carro automático, você vai para um carro manual, vice-versa. Você tem um carro pequeno, de repente você pega um veículo maior, faz alteração de categoria, entre outros. Então, a imperícia, ela é a falta de habilidade, é a falta de técnica, é aquilo que eu ainda estou aprendendo e que eu ainda vou adquirir toda a técnica necessária. Aí será imperícia. Já nos elementos básicos da direção defensiva, que são 5, nós vamos ter primeiro o conhecimento. O que é a definição de conhecimento? Eu preciso conhecer as leis, as regras, as sinalizações, os meus direitos, os meus deveres, para que eu consiga transitar, utilizar as vias da melhor maneira possível. A atenção é estar atento a tudo que está acontecendo ao meu redor. É aquela visão 360, que inclusive tem uma questão que cai. O condutor defensivo precisa ver tudo o que acontece aonde? À frente,
lado direito, lado esquerdo e, claro, atrás do veículo. É por isso que é tão importante vocês manterem os espelhos corretamente regulados, que aí vocês vão ter essa visão 360 e, claro, vão evitar se envolver em situações de sinistros. Aí nós vamos ter a previsão. O que é previsão? Previsão é tudo que eu posso antecipar, é tudo que eu posso prevenir. Por exemplo, quando você coloca um leite para ferver, qual que é a tua previsão? A previsão é que você sabe que se você esquecer o leite, ele vai o quê? Ele vai derramar. Então, você vai ficar cuidando, você vai ficar prevenindo e, claro, você vai desligar a chama antes que isso aconteça. Por quê? Porque você está antecipando, você está prevenindo. Pode ser que nada aconteça, você consiga desligar a tempo, mas pode ser que você se distraia, né? Na direção acontece isso, pode ser que você se distraia e acabe deixando o leite derramar, acabe ocasionando algum sinistro no trânsito. Por isso que eu preciso estar sempre prevendo toda e qualquer situação. Por exemplo, começou a chover. Qual que é a minha previsão? Bom, a pista está molhada, a visibilidade está prejudicada, então eu vou redobrar a minha atenção, certo? A minha atenção 360 eu vou aumentar um pouquinho mais, por quê? Porque eu estou prevendo que alguém pode não estar com um pneu tão bom, talvez o pneu do meu carro não esteja tão bom. Então, prevendo essas possíveis coisas que podem ou não acontecer, eu vou, claro, evitar de me envolver numa colisão, num sinistro, enfim. E aí vai ter a decisão. O que é decisão? Decisão é quando você literalmente decide sobre alguma coisa. Por exemplo, se começou a chover, você decidiu que vai reduzir velocidade. Essa decisão ela vai fazer uma diferença enorme. Ou, de repente, você está trafegando e o veículo da frente faz uma frenagem mais brusca, você vai decidir rapidamente o que fazer. Se você vai desviar, se você vai frear, ou qual vai ser a decisão que você vai tomar. E, claro, vai agir sempre sinalizando as manobras que você precisar fazer. E para fechar, nós vamos ter a habilidade. O que é ter habilidade na direção? É ter as técnicas, é saber manusear todos os comandos do veículo, saber a intensidade do freio, a altura ou quanto controlar a embreagem, saber onde que está o limpador de para-brisa, onde que liga o pisca, entre muitos outros. Então, a habilidade, ela faz parte da parte prática. Então, é o que você vai praticar. Toda a teoria que você vai aprender, na parte da habilidade, você vai colocar em prática, manuseando todos os componentes, todos os elementos do veículo com desenvoltura, com técnica. Agora, falando das condições adversas. Primeira questão, e uma das mais importantes, ele pode perguntar para vocês a definição de condições adversas. E olha a dica, a resposta tem que começar exatamente assim: fatores ou combinação de fatores. Então, se ele perguntar o que são condições adversas, a resposta vai ter que começar com fatores ou combinação de fatores. Porém, ele pode perguntar quais são as condições adversas. As condições adversas são iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Viram que dá certinho 8 itens? Então, é muito mais fácil você contar a alternativa que tiver 8 itens e pode marcar, porque vai ser a resposta correta. Então, condições adversas, fatores ou combinação de fatores. Se perguntar quais são, lembrem-se sempre que serão 8 itens. Dentro das condições adversas, nós vamos ter as condições de luz ou de iluminação, que é uma das mais cobradas. Nós vamos ter o ofuscamento e a penumbra. O que muda? No ofuscamento, eu tenho o excesso de luz ou excesso de iluminação. Por exemplo, no final do sol, quando o sol está se
tá se pondo ou quando o sol está nascendo. Quando eu tenho um outro veículo vindo no sentido contrário, com a luz alta ou mesmo com o farol desregulado. Então, todas as situações que eu tenho o excesso de luz, que eu tenho o excesso de iluminação, vai ser o ofuscamento. Muito comum ele perguntar: o condutor com farol alto ou cruzar por outro veículo vai ocasionar o quê? O ofuscamento da visão do outro condutor. E aí vamos ter a penumbra, né? A penumbra é o quê? É a falta de luz, é a falta de iluminação. Quando tá tendo aquela transição, quando o dia tá clareando ou quando tá anoitecendo, que tá tudo meio cinza, então tem uma dificuldade maior aí na visualização. Então, aí será a penumbra, que é a falta de luz, a falta de iluminação. Olha o macete. Na prova teórica do Detran, ele não vai falar de luz alta, não vai falar de farol apagado, ou ele vai usar o termo luz baixa, ou ele vai usar luz de posição. Então, macete, luz baixa ou luz de posição. Ainda falando das condições adversas, que são os fatores ou combinação de fatores, que são 8 itens, nós vamos ter as condições adversas de tempo. As condições de tempo são muito fáceis de identificar. É tudo que tiver relacionado com o clima. Ah, o clima hoje está chuvoso, hoje tem neblina, hoje tem cerração. Vai entrar também aqui a questão da fumaça, porque vai dificultar a visibilidade. Então, sempre que ele falar em condição adversa de tempo, lembre-se que tem a ver com o clima: chuva, neblina, garoa, cerração, granizo, geada, entre outros. Condição adversa de tempo está relacionado com o clima. Diquinha aí para facilitar de vocês acertarem se cair essa questão. Ainda falando das condições adversas do tempo, quando nós temos chuva, essa chuva ela poderá ocasionar o quê? A aquaplanagem ou hidroplanagem. Os dois termos significam a mesma coisa. O que vem a ser? É quando eu perco o contato dos pneus do meu veículo com o solo devido à presença de uma camada de água no pavimento. É uma pequena camada mesmo, um filetinho de água. Só que esse filetinho de água faz com que eu perca o controle dos pneus do meu veículo com o solo devido a essa pequena camada de água no pavimento. Aí ele pode perguntar, tem uma questão bem grandona lá, que vai falar da Cristina, que dirigia em alta velocidade quando o carro dela aquaplanou. Ele já vai contar que ela estava em alta velocidade e que o carro dela aquaplanou. Começou a chover, né? Ela estava em alta velocidade e o carro dela aquaplanou. Aquaplanou por quê? Primeiro, ele já contou que ela estava em alta velocidade. Segundo, ele contou que tinha chovido, então tinha uma quantidade excessiva de água sobre o pavimento. E o terceiro ponto que está relacionado com os pneus. Por quê? Se eu tenho um pneu careca, se eu tenho um pneu que não está em condições, ele vai sim ser responsável por gerar a aquaplanagem. Então, os pneus com profundidade insuficiente dos sulcos, ou seja, com menos de 1,6 milímetros de profundidade. Falando do pneu ainda, tem uma questão que cobra exatamente essa medida. Ele fala assim: os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos, o que é sulcos? São os desenhos, são as ranhuras que o pneu tem. Então, você vai substituir quando? Quando eles forem menores que 1,6. Por quê? Se for maior que 1,6, ele está em condições de rodar. Agora, se ele for menor, ele vai ser lá o famoso pneu careca. E se o pneu tiver careca, ele não vai escoar a água corretamente e, claro, vai gerar aí o fator da aquaplanagem ou hidroplanagem. Tá, entrei numa aquaplanagem, numa hidroplanagem, o que eu vou fazer? Nada. O que você vai fazer? Você vai tirar o pé do acelerador, só. Não adianta frear, não adianta acelerar, o carro não vai responder. Por quê?
não tem contato com o chão. Segundo item importantíssimo, não vai virar, não vai esterçar o volante nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Exemplo, você esterçou, você virou todo o volante para a esquerda. Quando o teu carro retomar a aderência, a chance dele rodar na pista, dependendo da velocidade até capotar, é muito grande. Por isso que você não vai fazer nada. Você vai só tirar o pé do acelerador e vai ficar ali trabalhandinho bem levemente o volante até você sentir que ele retomou novamente a aderência e aí é viagem que segue, é vida que segue. Então, toma cuidado com esses detalhes aí. Outro ponto, ainda falando ali da aquaplanagem, com relação à chuva, com relação ao tempo, ele pode falar do alagamento. Alagamento é pelo menos lá 1/2 metro de água. Como que eu vou passar por um trecho alagado? Um trecho alagado, a água em si, ela é pesada. Isso significa o quê? Que eu vou precisar de força. E aí eu te pergunto, qual é a marcha do teu veículo que tem a maior força? A primeira. Então, para você cruzar, para você passar por um trecho alagado, você vai colocar a primeira marcha, ou como está exatamente na questão, engatar a primeira marcha, manter o veículo acelerado, o pé lá no acelerador, e você vai regular a velocidade com a embreagem. Quer dizer o quê? Se meu carro está acelerado, mas a embreagem está no fundo, ele não vai sair do lugar. Mas à medida que eu vou soltando, levantando, liberando o pedal da embreagem, ele vai começar a rodar. Se eu voltar o pedal, ele reduz a velocidade. Se eu soltar mais o pedal, ele aumenta a velocidade. Então, se cair, essa questão falando do alagamento, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Agora vamos falar de outros dois temas, que são das condições adversas, e eu coloquei juntos para facilitar o entendimento, que é via e trânsito. Por quê? O trânsito acontece em cima da via. Olha que fácil. Por quê? O que é via? É a superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. Por exemplo, a rua da sua casa, a rua do supermercado, o estacionamento do supermercado, o estacionamento do shopping, do posto, a calçada da tua casa, enfim, toda e qualquer superfície por onde transitem pessoas, veículos ou animais é condição adversa de via. E nas condições adversas da via, nós vamos ter os defeitos. Então, a rua da tua casa, ela pode não ter pavimento, ela pode ser um pavimento escorregadio, ela pode ter buraco, ela pode não ter sinalização, ela pode estar com um desvio, entre muitas outras situações. Então, todos os defeitos da via que atrapalham a circulação sobre ela são os defeitos. Bom, o trânsito é tudo que está circulando. Então, esses animais, essas pessoas, esses veículos transitando sobre esta via, chama-se trânsito, ou seja, o ato ou o efeito das pessoas, veículos e animais transitarem, circularem sobre esta via aqui, são condições adversas de trânsito. Então, o trânsito é um verbo, ele vem do transitar. Se eu estou transitando sobre a via. E uma questão muito comum de cair, que é uma condição adversa de trânsito, que são pessoas e animais soltos na via. É muito comum cair. Condição adversa de trânsito, pessoas e animais soltos na via. Ou o inverso, animais e pessoas soltos na via, condição adversa do quê? De trânsito. E aí, aproveitando a via, aproveitando o trânsito, aqui nós vamos ter o efeito centrífuga. O que é o efeito centrífuga? É quando você está realizando uma curva e parece que você está sendo puxado para fora dessa curva. Isso é o que nós chamamos do efeito centrífuga. É a força que tende a puxar o teu veículo para o lado externo, para o lado de fora da curva, vai ser chamado de efeito centrífuga. Condições do condutor.
Aqui, pessoal, eu peço para vocês uma atenção muito grande. Por quê? Condição do condutor é o que ele sente. Ele pode ter um sentimento físico, né? Ele pode estar com uma dor, ele pode estar, por exemplo, com fome, é algo mais palpável, certo? Porém, tem aquelas condições emocionais, como, por exemplo, o álcool, que vai afetar diretamente o sistema nervoso central. Ele pode estar muito triste, ele pode estar muito feliz, ele pode estar tendo algum problema de visão ou algum problema de audição. Então, tudo que ele sentir, os sentimentos do condutor, sejam eles físicos ou emocionais, são condições adversas do condutor. E aqui eu vou deixar um puxão de orelha, sim. Gente, condutor não faz chuva. Condutor não tem desvio. Condutor não tem buraco. Condutor tem sentimentos, certo? Então, tudo que ele sente fisicamente ou emocionalmente. Estado alcoólico, visão, audição deficiente, tá com algum tipo de dor, entre outras condições do condutor, é o sentimento dele, seja o sentimento físico ou um sentimento relacionado com as emoções. As condições do veículo, esse é muito fácil, porque são todos os defeitos que o teu veículo apresentar. Por exemplo, o pneu careca. Estou com o pneu careca, o limpador de para-brisa não está funcionando corretamente, estou com uma lâmpada, uma luz queimada, enfim. Os defeitos do teu veículo são as condições adversas do veículo. E o que mais cai, o que mais é cobrado é pneu careca e falta de retrovisor. Falta de retrovisor, quem tem retrovisor? O carro. Quem tem pneu careca ou quem tem pneu? O carro, o veículo. Então, as condições adversas do veículo são os defeitos mesmo. Falta de retrovisor, pneu careca, entre muitos outros defeitos que o teu veículo poderá apresentar. Agora eu quero passar para vocês rapidamente alguns crimes de trânsito. Por que eu vou trabalhar crime de trânsito se eu estou numa aula de direção defensiva? Por quê? Legislação e direção defensiva, eles estão interligados. É como se fosse assim, a direção defensiva, como se fosse uma ideia de todas aquelas coisas que você precisa fazer, que você precisa cuidar durante a tua direção. Aí, se você não cuidar, se você não tomar todos os cuidados, não ter toda a atenção, e você cometer erros, você cometer falhas, aí vai entrar a legislação para te apontar o dedo e dizer, isso é uma infração, isso é um crime, você está desrespeitando. Basicamente assim para vocês entenderem. E claro que os crimes de trânsito estão relacionados com os dois temas, e a gente precisa lembrar. Primeiro, crime de trânsito sem possuir a CNH, dirigir sem habilitação, o condutor, né? Estar dirigindo qualquer tipo de veículo sem possuir habilitação, claro, gerando perigo de dano, é considerado sim um crime de trânsito. Dirigir alcoolizado, além de ser crime, vai gerar lá a suspensão direta por 12 meses sobre a faixa destinada a pedestres. Não prestar socorro em caso de acidente, podendo fazê-lo, utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Aqui eu quero abrir um parênteses aqui com vocês. Existem duas questões falando sobre placas. Primeiro, sem ter a placa, sem ter a identificação, a placa, a identificação for falsa ou adulterada, aí é considerado um crime. Agora, a plaquinha do teu carro, ela não está em condições de visibilidade, ela não foi substituída, de repente você comprou, vendeu o carro, era a plaquinha antiga e você precisa atualizar para a nova placa do Mercosul e você não fez isso, é apenas uma infração média com 4 pontos, tá? Agora, a placa do teu veículo, aliás, o teu veículo estar sem a placa, essa placa ser falsa ou essa placa ser adulterada, aí vai ser considerado crime de trânsito. Então,
sem possuir CNH, dirigir alcoolizado, sobre a faixa destinada a pedestres, não prestar socorro em caso de acidente, utilizando o veículo sem placa, com placas falsas ou adulteradas. Atenção, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Não é crime. O que não é crime? Licenciamento ou habilitação vencidos. Por favor, anota isso aí, porque cai essa questão e a maioria vai lá e diz que habilitação vencida, licenciamento vencido é crime. Não é. Não é crime. É infração, mas não é crime. E ainda tem mais um detalhe. Por exemplo, dirigir com habilitação vencida por até 30 dias também não é infração. Então, se a tua habilitação venceu hoje, a partir de hoje você tem mais 30 dias. Passou esses 30 dias, você dirigiu com ela vencida, infração gravíssima, 7 pontos. Mas não é crime. Mesma coisa o licenciamento. O licenciamento estar vencido é uma infração, mas não é crime. Agora, outro item importantíssimo, regras para ciclistas. Mas, Prof. Lu, eu estou fazendo carteira para carro, carteira para moto, o que é que eu tenho a ver com os ciclistas? O que isso tem a ver? É que o ciclista faz parte do trânsito. E você precisa conhecer as leis, as regras, para poder preservar a vida dele. E mais, na prova teórica, caem de 2 a 3 questões falando do ciclista. Aí imagine, você não passar na prova porque você não sabe, não conhece as regrinhas para ciclistas. Não faz sentido. Então, vamos lá. Primeiro, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista. Não é bordo direito, não é bordo esquerdo, é apenas bordos da pista. Dica: tudo o que tem roda, roda na rua. A bicicleta vai circular na rua, sim. Mas não é só circular, não. Ela vai circular no mesmo sentido dos veículos, ela vai circular com preferência sobre os veículos. Tem uma questão que cai muito, que fala que é com preferência ou é cedendo a preferência? Não, é com preferência. Quando falamos em prioridade no trânsito, a primeira começa com o pedestre. Ele é o mais vulnerável frente aos demais, então a primeira preferência começa com ele. Depois vem o ciclista, motociclista e os veículos maiores. Lembrando que os veículos maiores, eles são responsáveis por cuidar da segurança dos menores, certo? E quando falamos nessa mesma prioridade em relação à sinalização, olha essa dica de ouro. A sinalização que prevalece sobre todas as demais. As ordens do agente de trânsito, exatamente. As ordens do agente de trânsito vão prevalecer sobre todas as demais. Depois do agente vem a sinalização semafórica e depois, em terceiro, vem todas as demais sinalizações. Continuando nos ciclistas, sempre em fila. E, ó, não é só para o ciclista, não. Pedestres também deverão transitar em fila. Pedestres e ciclistas transitar em fila. Quer dizer o quê? Tem 2 ciclistas lá, não pode ficar um do ladinho do outro. Tem que fazer filinha e ficar um atrás do outro, porque imagina a situação. O carro vai ter que manter 1,5 m desse ciclista. Só que tem 2. Ele vai ter que manter 3 metros, veja que não faz sentido. Por isso que o correto é sempre transitar em fila. E, ó, questão coringa. Essa aqui, de cada 10 provas, cai numas 9. Aonde que é proibido ciclista? Rodovia. Só marca assim, proibido ciclista rodovia. Proibido ciclista rodovia. Proibido ciclista rodovia. Salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprio. Então, ele começou lá, contexto da questão. É proibido o trânsito de ciclistas. A resposta vai ter que começar com rodovia. Rodovia,
salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Então, ciclistas, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista, no mesmo sentido dos veículos, com preferência sobre os veículos, sempre em fila, vale para pedestres também, e proibido nas rodovias, salvo onde houver acostamento. Falando dos ciclistas ainda, quando falarmos em calçadas e passeios, só quando devidamente sinalizado pela autoridade de trânsito ou pela autoridade com circunscrição sobre a via. Ciclista, calçada e passeio, só quando devidamente sinalizado. Agora, ele pode perguntar para vocês assim: qual a forma correta de passar por um ciclista? Reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Show! Só que ele pode perguntar na distância. Qual a distância mínima ao passar ou ultrapassar um ciclista? Gente, pensa comigo assim. Se ele está falando em distância eu tenho que medir de algum jeito. Eu vou medir como? Vou medir em quilômetro? Não tem como. Imagina manter 1 quilômetro do ciclista. É praticamente impossível. Então, vai ser o quê? Vai ser medido em metros. Vou medir em metros. Manter 1,5 metros ao passar por um ciclista. Então, anota aí. Se você já adquiriu o material, coloca aí do lado. Se você ainda não adquiriu, o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tem o link tanto do resumo geral de legislação, quanto de direção defensiva. Aí você vai ter acesso a todos esses slides aqui. Você pode acompanhar o vídeo junto, fazer as anotações, os grifos, as marcações. Não quer adquirir? Não tem problema nenhum. Anota num caderno, numa agenda, numa folha à parte. Então, marca aí. Ciclista, reduzir a velocidade e manter 1,5 m. Ciclista, reduzir velocidade e manter 1,5 metros. E agora, olha só, eu destaquei para vocês aqui 3 questões que caem assim de um jeito absurdo e você precisa lembrar, tanto para a prova quanto para o dia a dia. Primeiro, ciclovia e ciclofaixa, ela é na cor vermelha. Aonde que vai ser utilizado a cor vermelha? Ciclovia, ciclofaixa e símbolos de emergência. Farmácia, hospitais. Aí, essa pergunta aqui, se por acaso você fez um simulado e não caiu essa pergunta, você não fez o simulado certo. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa. Infração gravíssima. Transitar em ciclovia, ciclofaixa, infração gravíssima. 7 pontos. Sujeito à multa. Agora, estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, infração grave, 5 pontos. Estacionar em ciclovia, ciclofaixa, infração grave, 5 pontos. Então, você pode resumir lá. Ciclovia, ciclofaixa, transitar, gravíssimo, estacionar, grave. Ciclovia, ciclofaixa, transitar, gravíssima, 7, estacionar, grave, 5. Que aí fica muito mais fácil, se cair essa questão, você conseguir acertar. Condições dos passageiros. Então, o que eu preciso lembrar quando eu falo nas condições adversas dos passageiros? Primeiro, a regrinha para o transporte com relação à idade. É uma regra de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores. É proibido o transporte de crianças menores de 10 anos. No carro, o menor de 10 anos, ele tem que ficar no banco de trás, tá? Na motocicleta, não pode levar. Só pode levar após completos os 10 anos e, claro, tenha condições de cuidar-se. E no carro, além dos 10 anos, tem lá também a questão da altura, que é 1,40 m. E outra, o condutor de veículo, os quais não possuem um banco traseiro, devem transportar as crianças aonde? Ele já contou. Deve transportar, você vai transportar, você vai levar. Vai levar aonde? No banco dianteiro, com cuidados especiais. Então, outro exemplo, assim, você tem um carro, né? O carro ele tem 4 lugares, 3
no banco traseiro, um no banco dianteiro. Só que todas as crianças, as 4 crianças que você vai levar, elas são menores de 10 anos. A qual que você vai levar no banco da frente? A que tiver a maior estatura, a que tiver o maior porte físico, a que for maior, independente da idade. A criança de 8 é maior que a criança de 9, então é a de 8 que é maior, que vai no banco da frente. E quando não tiver, se tem uma picape, uma Saveiro, enfim, qualquer veículo que não tem banco traseiro, mesmo uma picape grande que é cabine simples, você pode sim levar a criança no banco dianteiro com os cuidados especiais. Aqui, as 2 questões que eu falei para vocês, então, crianças com idade inferior a 10 anos, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN, devem ser transportadas no banco traseiro, que é aquela exceção que eu falei para vocês. Quando a quantidade extrapolar, a que tiver maior estatura, maior porte físico, é a que vai para o banco da frente, e quando for no caso de picapes, né, que não tenha o banco traseiro, aí pode sim levar no banco dianteiro com os cuidados especiais. E legalmente devem ser transportados no banco traseiro crianças de até 10 anos de idade. Então vejam que é basicamente a mesma questão, ele só mudou. O enunciado de uma foi para a resposta da outra foi para o enunciado. Então, 10 anos, até 10 anos, tem que ser transportados no banco traseiro, ou legalmente, deve ser transportados no banco traseiro crianças de até 10 anos de idade. Vamos falar de distâncias, que é outro assunto que gera bastante dúvida. Vamos começar com a distância de segmento. Aqui eu já quero lembrar você para você fazer uma referência. Distância de segmento, 2 segundos. O que é a distância de segmento? É a distância que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente, para evitar um sinistro, evitar uma colisão. Distância essa medida em 2 segundos. Na sequência, mas como é que eu vou medir essa distância? É muito simples. Imagine uma árvore, uma linda, bela e frondosa árvore. Esse caminhão passou pela árvore. Você vai contar 1001, 1002. Se no 1002 você está antes da árvore, show, a distância está ótima. Agora, se eu contei 1001, 1002, estou depois da árvore, eu estou muito perto do veículo da frente e eu vou precisar inversamente reduzir velocidade para aumentar essa distância. Bom, aí eu vou ter a distância de reação. Olha, o próprio nome já está dizendo reação. Eu vou reagir. Esse caminhão aqui fez uma frenagem brusca porque aqui tem uma placa de obras. O que você vai fazer? Você vai tirar o pé do acelerador e acionar o freio. Isso é o quê? Isso é uma reação. Então, esse primeiro espaço aqui que ele percorreu, quando ele tirou o pé do acelerador e acionou o freio, é a distância de reação. O caminhão parou completamente, porque estava naquele sistema de pare e siga e estava parado, estava fechado. Então, essa continuação da distância aqui. Aqui você tirou o pé do acelerador e acionou o freio, certo? Aqui você continuou freando até você parar antes do caminhão. Aqui eu tenho a distância de frenagem, porque eu estou freando, eu estou frenando. Então, vejam que aqui eu tenho uma DR, de distância de reação, e aqui eu tenho uma DF, que é a distância de frenagem. Quando eu somar as duas, ou seja, todo esse espaço aqui que eu percorri, desde o momento em que eu vi o perigo, tirei o pé do acelerador, acionei o freio, continuei freando, até meu carro parar completamente, é a distância de parada. Então, todo esse trajeto aqui, distância de parada, que é a soma da distância de reação com a distância de frenagem. E a distância de segmento, que é que eu mantenho em movimento, o veículo da frente, chama-se distância de segmento, que será sempre medida em 2 segundos. Resumindo, distância de segmento ou de segurança, medida em 2 segundos, mantendo o carro da frente para evitar uma colisão, evitar um sinistro com o carro da frente. Distância de reação
é quando eu vejo o perigo e aciono os freios. A distância de frenagem é quando eu aciono o freio até a parada do meu veículo. E quando eu somo a reação mais a frenagem, eu vou gerar a distância de parada, ou seja, desde o momento em que eu vi o perigo, tirei o pé do acelerador, acionei o freio, continuei freando até meu carro parar, distância de parada, que nada mais é que a soma da frenagem mais a reação. É muito comum ele questionar assim: a distância, por exemplo, de reação é a soma da parada com a frenagem? Não é. A parada, ela já é a soma da reação e da frenagem. Então, você lembrando disso, que reação mais frenagem é igual a parada, marque no teu material aí. Reação mais frenagem vai ser igual a parada, que aí você vai conseguir acertar qualquer questão que caia desse tema aqui. E segmento de segurança que você mantém no carro da frente, medida sempre em 2 segundos. Falando um pouquinho sobre a suspensão dos motociclistas, artigo 244. Precisa decorar o artigo? Não. Até porque na prova não vai cair artigo. Se cair algum artigo, ele vai dar. Artigo 244 significa que. Então, ele vai dar o artigo, mas ele vai dar a definição do artigo. Vai perguntar o que diz o artigo 244? Não vai perguntar assim, fiquem tranquilos. Ele diz o seguinte: conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar o capacete. O passageiro estar sem capacete, fazendo malabarismos ou equilibrando-se apenas em uma roda, ou ainda transportando criança menor de 10 anos. Além de ser uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, ele gera a suspensão direta do direito de dirigir. Ah, mas eu não tenho nenhuma outra infração. Faz 10 anos que eu tenho carteira, eu não tenho nenhuma multa, nenhuma infração. Mesmo assim, vai suspender? Vai. Por quê? Aqui nós temos o que nós chamamos de infrações autossuspensivas. Ou seja, não precisa você ter nenhuma outra infração. Só uma infração dessa aqui já vai suspender a tua habilitação. Só que atenção, não vai suspender automaticamente. Não existe suspensão automática. Vai ter todo um processo, vai ter todo um trâmite. Você vai ter a oportunidade de provar que essa infração está errada. Você vai recorrer lá junto à JARE, junto aos órgãos. Não é automática. Não existe suspensão automática, tá? Você tem todo um tempo, um período para você poder ir ao contrário do que estão dizendo lá que você está sem capacete. Você pode tentar provar o contrário, tá? Vai dar certo ou não vai? Não se sabe, mas você tem esse direito, não vai suspender automaticamente. É uma infração que gera suspensão direta, mas essa direta não é automática. Agora, outras questões que caem falando, né, sobre os motociclistas. Primeiro, ele vai dizer assim: há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar o que ele não vai fazer: circular entre as faixas de tráfego, o famoso corredor. É proibido? Tem infração? Para transitar no corredor não existe infração, mas existem algumas infrações atreladas a ele, como, por exemplo, não manter distância lateral direita e esquerda, entre outros. Segundo item, segunda questão, o uso do capacete de segurança nos casos das motocicletas. Gente, é obrigatório, tanto para o condutor quanto para o passageiro. Não usar o capacete, tanto o condutor quanto o passageiro, infração gravíssima, 7 pontos e a suspensão direta da habilitação. E a outra regra de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores: é proibido transportar crianças com menos de 10 anos. Então, deve-se evitar circular entre as faixas de tráfego, o capacete é obrigatório para condutor e passageiro e é proibido
o transporte de crianças com menos de 10 anos de idade. Maneiras de dirigir. Então, vamos falar um pouquinho da parte prática. Então, quando você estiver lá já nas aulas práticas, conclui o teórico, acompanha as aulas da Profilu, foi aprovado com a nota máxima possível, vamos para as aulas práticas. O que eu preciso lembrar? Braços ligeiramente dobrados, ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos. Essas duas questões caem com muita frequência, ou vai cair uma, ou vai cair a outra. O condutor na direção do veículo deve manter, etc. e tal. Braços ligeiramente dobrados, ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Atenção! Em qualquer uma dessas respostas, ele não vai falar de pernas, não vai falar de pés e nem de calcanhares. Ou ele vai falar de braços, ou ele vai falar de mãos. Braços ligeiramente dobrados, ou as duas mãos no volante. Aí você vai segurar lá em 9 horas e 15 minutos. Eu gosto de deixar salvo assim. Braços ligeiramente dobrados, vírgula, 9 horas e 15 minutos. Por quê? A frase é grande. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros do relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Mas se eu lembrar só o X da questão, 9 horas e 15 minutos. Só vai ter esse valor de 9 horas e 15 minutos na resposta correta. Viu como facilita a vida? Então, marca lá. Braços ligeiramente dobrados, 9 horas e 15 minutos. E aí, gente, olha essa dica maravilhosa para você que tem dificuldade, às vezes, de decorar. O que faz quando eu entro no carro? Porque, sim, a primeira frase que vem é assim: entrou no carro, coloca cinto. Não, não é. Você tem que seguir uma ordem. O que você vai fazer primeiro? Você vai lembrar do BEC. O que significa a sigla BEC? Banco, espelho e cinto. B de banco, E de espelho e C de cinto. Então, sigla BEC. Banco, espelho, cinto. Sigla BEC. Banco, espelho e cinto toda vez que você entrar no teu veículo. Seja no veículo da autoescola, seja no teu veículo dia a dia, já depois de habilitado, lembre-se dessa sigla. Banco, espelho e cinto, que com certeza vai te ajudar e muito. Alguns outros itens que nós precisamos lembrar também. Força centrífuga, que eu falei para vocês lá atrás, que é aquela força que tende a jogar o teu veículo para o lado externo, para o lado de fora da curva. Cuidados com os pedestres. Ameaçar o pedestre que esteja atravessando a via, infração gravíssima, 7 pontos. Sobre o uso do cinto, o que eu preciso lembrar? Não usar o cinto é uma infração grave com 5 pontos, seja você condutor do veículo ou qualquer passageiro que você esteja transportando. Não usar o cinto, infração grave com 5 pontos na habilitação. Não usar o cinto, grave, 5 pontos. Lembrando que se não usar o cinto pode ser tanto pelo condutor quanto pelos ocupantes do veículo, seja o condutor ou qualquer ocupante do veículo que não esteja utilizando o cinto de segurança, infração grave com 5 pontos. E aqui entra um detalhe. Lembrem-se que toda vez que tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar, como por exemplo aqui, está faltando o cinto, vai gerar a retenção para regularização. E sobre o uso do celular, lá no artigo 252, se você estiver com o teu celular segurando ou manuseando, é uma infração gravíssima com 7 pontos. Então, por exemplo, estou lá falando no celular, estou mandando uma mensagem de texto no celular, é uma infração gravíssima com 7 pontos. Agora, se esse celular estiver conectado a fone de ouvido, aí é uma infração média com 4 pontos. Então, usando, segurando, manuseando, gravíssima com 7 pontos. Estar utilizando conectado a fone de ouvido ou algo assim, infração média com 4 pontos. E agora vamos revisar, vamos fazer um geralzão de tudo que nós vimos aí nessa nossa aula de direção defensiva. Começando
com os automatismos. Automatismos desfavoráveis em correr. Automatismos desfavoráveis em correr. Quando falarmos em direção defensiva, lembre-se, direção defensiva é uma direção preventiva, é ver, pensar, agir, antecipar qualquer situações. Causas de acidente serão sempre três: imprudência, negligência e imperícia. Os elementos básicos da direção defensiva, que serão 5: conhecimento, atenção, previsão, decisão e também a habilidade. Condições adversas sempre serão 8. Lembrem-se, a definição são os fatores ou combinação de fatores. Se perguntar quais são, lembre-se de contar 8 itens, que vai ser a resposta correta. Sobre condição adversa de luz ou de iluminação, ofuscamento é o excesso, penumbra é a falta. Ofuscamento é o excesso, penumbra é a falta. Condições adversas do condutor são sentimentos, é o que ele sente fisicamente ou emocionalmente. Pode ser uma dor física, pode ser um sentimento, uma emoção, pode ser dirigir alcoolizado, visão, audição deficiente, entre outros. Quando falarmos das condições do veículo, são os defeitos, o que mais cai? Falta de retrovisores e pneus carecas. Então, quando falar de retrovisor, quem tem retrovisor? É o carro. Quem tem pneu? É o carro. Então, condições adversas do veículo são os defeitos que o veículo possa apresentar. Sempre reduzir a velocidade. Não vai acelerar, também não vai frear com a máxima pressão. Evitem esses termos muito fortes, muito pesados. Então, sempre que falar de velocidade, você vai reduzir a velocidade. Sempre que falarmos de luz ou de iluminação, luz baixa ou luz de posição. Não vai falar de farol apagado, não vai falar de luz alta, ou ele vai falar de luz baixa ou luz de posição. Bicicletas, regras básicas. No bordo da pista, nem direito nem esquerdo, apenas bordo. Junto com os veículos no mesmo sentido, com prioridade, em fila, tanto pedestres quanto ciclistas, em calçadas e passeios só quando sinalizado, proibido nas rodovias, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança e manter 1,5 metros ao passar pelo ciclista. Vamos repetir? Bicicleta nos bordos da pista, junto com os veículos, no mesmo sentido, com prioridade, em fila, calçadas e passeios só quando sinalizado, proibido em rodovias, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança e manter 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. Crianças até 10 anos têm que ser no banco de trás, exceto quando for picape ou caminhonete, que aí pode levar no banco dianteiro com os cuidados especiais, ou quando exceder os bancos traseiros, pode-se sim levar no banco dianteiro. A que vai no banco dianteiro sempre será a de maior porte e sempre com os cuidados especiais, como, por exemplo, desligando o airbag. Na moto, não tem exceção. Ou tem 10 anos e tem condições de cuidar-se, ou então não vai transportar na moto. Menos de 10 anos não pode levar na moto, senão vai gerar a suspensão direta da habilitação. Quando falarmos em ultrapassagem, seja em faixa contínua, aclives e declives sem visibilidade, ou mesmo pelo acostamento, na sua grande maioria, infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Via é a superfície física palpável por onde transitam pessoas, veículos ou animais. Já trânsito é o ato ou efeito dessas pessoas, veículos e animais transitarem sobre a via. Então, aqui eu tenho a via, superfície física, pessoas, veículos e animais transitando sobre esta via, aí é condição de trânsito, como, por exemplo, pessoas e animais soltos na via, que aí vai ser condição adversa de
trânsito. Sobre a via, todos os defeitos que a via apresentar. Buraco, falta de acostamento, pista escorregadia, entre outros. Força centrífuga é a força que tende a jogar o veículo para o lado de fora, para o lado externo da curva. Prioridade sempre começa com o pedestre, então a primeira preferência, a primeira prioridade no trânsito vai começar com o pedestre, lembrando que os maiores sempre vão cuidar e serem responsáveis pelos menores. A primeira sinalização que prevalece sobre todas as demais são as ordens do agente de trânsito. Então, falou em prioridade no trânsito, o primeiro é o pedestre. Falou em sinalização, a que vai prevalecer sobre todas as demais são as ordens do agente de trânsito. Posicionamento na direção, braços ligeiramente dobrados ou 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. O cinto que nós utilizamos hoje e que tem maior eficácia é o cinto de 3 pontas ou de 3 pontos, porque ele evita que os corpos sejam lançados para fora em caso de colisão. O cinto de 3 pontos é o mais eficaz e não usar o cinto de segurança, seja condutor ou qualquer um dos passageiros, é uma infração de natureza grave, com 5 pontos na habilitação de quem estiver na direção do veículo. Não usar o cinto, como eu já mencionei, infração grave, 5 pontos. Não usar o capacete, seja condutor ou mesmo o carona, além de ser uma infração gravíssima, com 7 pontos, gera suspensão direta da habilitação. Uso do celular, artigo 252, segurando ou manuseando, infração gravíssima, com 7 pontos, usando fone, infração média, 4 pontos. Mais uma vez, não usar cinto, infração grave, 5 pontos, não usar capacete, gravíssima, 7 pontos, gera suspensão. Celular, segurando, manuseando, falando, gravíssima, 7 pontos, conectado a fone de ouvido ou qualquer outra aparelhagem sonora, infração média, com 4 pontos na habilitação. Luz de posição ou luz baixa, não vai falar em luz alta, não vai falar em farol apagado. Luz de posição ou então luz baixa, sempre reduzir a velocidade. Se ele falar no uso da buzina, sempre com um breve e simples toque, claro que vale lembrar que vai ser proibida entre as 22 e as 6 horas da manhã. E ainda quero lembrar vocês sobre o uso da marcha ré. A marcha ré deverá ser utilizada em velocidade reduzida para pequenas manobras em pequenos espaços e é proibido utilizar a marcha ré nas esquinas. Tem uma questão nova que está caindo muito e que fala da proibição da marcha ré. Então, a marcha ré não deve ser executada nas esquinas. E, para fechar com chave de ouro, muita atenção nessas palavrinhas aqui. Errado, exceto e incorreto, o que não fazer e desobedece. Por quê? A configuração que nós temos hoje, nós temos ali a pergunta, o enunciado, temos a letra A, letra B, letra C e letra D. Numa pergunta normal, nós vamos ter 3 alternativas erradas e uma alternativa correta, certo? Agora, quando eu tenho a presença da palavra errado, exceto, incorreto, o que não fazer e desobedece, ele vai inverter. Eu vou ter 3 alternativas que estão certas, que estão corretas, e uma alternativa que está errada, que é o exceto, que é o incorreto, que é o que não se deve fazer. Como, por exemplo, o motociclista deve evitar ele não deve fazer, circular entre os veículos, utilizar o corredor, costurar, entre outros. Então, a presença de qualquer uma destas palavras, errado, exceto, incorreto, que não fazer e desobedece,
vocês vão ter 4 alternativas que estão certas, que estão corretas, e uma que está errada, que é o exceto, que é o incorreto, que é o que não se deve fazer. E aí você vai marcar essa questão que está errada. Então, salva essa dica aí que ela pode ser fundamental para você conseguir ser aprovado. Vamos começar entendendo o que é o termo primeiros socorros. Então, primeiros socorros são os procedimentos iniciais, cuidados imediatos e imprescindíveis que precisam ser prestados à vítima de sinistro ou pessoa que se encontre em perigo. Uma dica: sempre que ele falar da função dos primeiros socorros, do objetivo dos primeiros socorros, lembrem-se sempre da vida, porque o objetivo principal é preservar a vida. Então, falou em primeiros socorros, lembrem-se sempre da vida. E primeiros socorros são os procedimentos iniciais, cuidados imediatos e imprescindíveis que precisam ser prestados à vítima de sinistro ou pessoa que se encontre em perigo. Omissão de socorro é descrito como deixar de prestar socorro podendo fazê-lo, ou seja, não dar nenhuma assistência à vítima ou pessoa em perigo é considerado um crime, exatamente. A omissão de socorro, ou seja, você não prestar o socorro, não prestar o atendimento podendo fazê-lo, não dar nenhuma assistência à vítima ou pessoa em perigo é considerado crime de trânsito. Anotem esse item, porque essa é uma questão extremamente cobrada quando cai qualquer questão falando de crime de trânsito, que é a omissão de socorro, sim, não prestar socorro à vítima é considerado um crime de trânsito. Aí, eu coloquei para vocês aqui o artigo 176. Quero deixar bem claro que as provas do Detran, em qualquer estado do Brasil, ele não vai cobrar você saber, você decorar o artigo. Se ele for mencionar algum artigo, ele mesmo vai dar o artigo exatamente como está aqui. Ele vai dar o artigo e a descrição, tá? Mas só para lembrar, então, que o artigo 176 do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, diz que deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima, de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, de adotar providências, podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito no local, de preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia, ou mesmo de adotar providências para remover o veículo do local quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. Vejam que, em todos esses casos, infração gravíssima, que é aquela infração, com 7 pontos, penalidade vai ser a multa 5 vezes. O que significa esse multa 5 vezes? Significa que o valor em reais da infração gravíssima, que é quase R$300, 293, ele ainda será multiplicado por 5. Então, 5 vezes 3 vai dar mais ou menos aí R$1.500 de multa, além da suspensão do direito de dirigir e a medida administrativa que será o recolhimento do documento de habilitação. Falando ainda da omissão de socorro, então, questão da prova, ele vai cair exatamente assim: deixar o condutor envolvido em acidente, essa palavra pode aparecer como acidente, como pode aparecer sinistro, que teve algumas alterações. Então, acidente e sinistro vai ser a mesma coisa. Com vítima, de adotar providências de sinalização no local, terá como punição. Mesma coisa, multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação. Ou seja, não prestar socorro ou mesmo deixar o condutor de adotar as providências, ou providenciar a sinalização,
também será considerado infração gravíssima, vai multiplicar o valor em reais por 5 vezes e também vai gerar aí a suspensão do direito de dirigir. Agora sim, falando das finalidades dos primeiros socorros, aqui eu trouxe para vocês 2 perguntas e 2 respostas muito cobradas quando a gente fala das finalidades dos primeiros socorros. Então, as finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. Acionar corretamente um serviço de emergência local. Aí vocês podem escolher. Pode ser o 192, que é do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, como pode ser no 193, que é do Corpo de Bombeiros. Lembrando, sempre a gente vai ver já, mas se tiverem vítimas presas nas ferragens, o número correto para se ligar é no 193, que é do Corpo de Bombeiros. A segunda questão diz o seguinte: as finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. Reduzir alguns riscos, prestar o auxílio inicial em um acidente de trânsito. Lembrando que ele pode estar descrito como acidente ou ele já pode estar atualizado como sinistro de trânsito. Então, resumindo, a finalidade dos primeiros socorros vocês podem copiar aí. Acionar corretamente um serviço de emergência local ou reduzir alguns riscos, prestar o auxílio inicial em um acidente de trânsito. Mais 2 questões, aliás 3, que vai falar também dos primeiros socorros. Então, são procedimentos iniciais, cuidados imediatos e imprescindíveis. Se você tiver condições, tira um print desse slide ou mesmo copia ele, porque essas questões aqui são as mais cobradas. Então, são procedimentos iniciais, cuidados imediatos e imprescindíveis. Os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para, novamente, prestar o atendimento inicial e temporário, ou seja, ele vai começar o atendimento e esse atendimento vai terminar assim que chegar o socorro especializado. E o objetivo principal de quem presta os primeiros socorros é, lembra que eu falei para vocês da vida? Exatamente, proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Enquanto aguarda a chegada do resgate, a pessoa que assumiu o controle da situação pode colocar em prática algumas condutas de primeiros socorros. Uma delas é identificar os riscos para definir as ações. Então, se você chegar no local do acidente, no local do sinistro, você vai identificar os riscos para definir as ações que você irá tomar. Importante lembrar também de sempre fazer a correta sinalização, a fim de evitar que novos sinistros, acidentes ou colisões venham a acontecer em virtude do primeiro. Quando verificamos pressão arterial elevada, devemos tentar acalmar a vítima. Aqui eu procurei fazer uma mescla para vocês das definições e das prováveis questões que vocês poderão encontrar. Então, identificar os riscos para definir as ações e, se caso você verificar a pressão arterial elevada, tentar acalmar a vítima. Lembrando que nesse tentar acalmar, às vezes pode acontecer das pessoas oferecerem água com açúcar, enfim. Vale lembrar que, primeiro, vocês não vão movimentar nem remover as vítimas, não vão retirar capacete de motociclistas, não vão dar nada para as vítimas beber ou comer, nem utilizar nenhum tipo de medicamento.
seja caseiro, farmácia ou manipulado. No caso de desmaio, quais os procedimentos corretos? Deite a vítima de costas em local ventilado, levantando as pernas em um nível um pouco superior ao restante do corpo. Deite a vítima de costas em local ventilado, levantando as pernas em nível um pouco superior ao restante do corpo. Pessoal, assim que eu concluir esses vídeos aqui dessas 3 matérias, eu vou montar um e-book para vocês com o resumo dessas 3 questões e também com o simulado dessas 3 questões, um simuladinho completo com as 30 questões mais cobradas para ajudar vocês aí a garantir a aprovação. Assim que eu concluir, eu já deixo disponível aqui embaixo no vocês. Bom, como eu havia falado para vocês, existem algumas coisas, alguns itens que nós não devemos fazer. Então, primeiro, não movimentar, não remover as vítimas. Segundo, não retirar capacete de motociclistas. Por quê? Nesses 2 casos aqui, pode acontecer da pessoa ter tido um rompimento, por exemplo, na medula. E se você movimentar de forma errada, de forma incorreta, você poderá trazer uma consequência, uma sequela, que é a perda dos movimentos. A pessoa pode ficar paraplégico, que é da cintura para baixo, ou tetraplégico, que é do pescoço para baixo. E isso, infelizmente, é irreversível. Por isso que não se deve movimentar nem remover as vítimas e não se deve retirar o capacete de motociclistas. Também não dar nada para a vítima tomar ou comer, né? Não vai dar nenhum tipo de alimento, nem vai dar bebidas, nada, tá? Não vai dar nada para a vítima beber ou comer. E também não vai fazer uso de nenhum tipo de medicamento, nem caseiro, nem farmácia, nem manipulado. Se você precisar, né, limpar um ferimento, estancar uma hemorragia ou algo do tipo, você vai usar gaze ou pano limpo. E existe uma questão que fala do soro fisiológico. É a única coisa que você poderá utilizar. E também não retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo das vítimas. Então, não retirar nada encravado no corpo da vítima. No caso, por exemplo, se for uma queimadura, tiver algum tecido colado na pele, vocês não vão retirar nada que esteja encravado ou que esteja colado no corpo da vítima. Não entrar em contato com os fluidos corporais, principalmente sangue. Por quê? Existem algumas doenças que são transmitidas através do contato com o sangue infectado. Como você não conhece as vítimas, ou mesmo que talvez você conheça, né? Você não sabe o histórico da pessoa. Então, não entra em contato com o sangue. Improvisa com uma sacolinha plástica. Se você tiver um par de luvas, melhor ainda. Mas não entra em contato direto com o sangue das vítimas. E também verificar se o cinto não está dificultando a respiração. Verificar se o cinto não está dificultando a respiração. Se tiver, pode frouxar o cinto, pode tirar, pode cortar, mas tenta não mexer, não movimentar, não remover a vítima. Tira o cinto, mas deixa ela quietinha, paradinha no local que ela estiver, a não ser que, né, se porventura o carro tiver capotado ou algo assim, aí será necessário sim tirar o cinto e aí a pessoa vai sim se movimentar, mas aí na medida do possível tenta, né, solicitar a ajuda de outras pessoas para não ter o impacto, para não trazer sequelas ainda maiores. Atenção! Cuidem, pessoal, com esses detalhes aqui. Existem questões que caem
com números romanos, algarismos romanos. O que é algarismo romano? Quando tem um risquinho, que é o número 1, tem 2 risquinhos, que é o número 2, tem 3 risquinhos, que é o número 3, e assim por diante. E em algumas questões vão ter essas palavrinhas aqui, novamente. Se você tiver condições, copie ou mesmo tire um print aqui dessa tela para você lembrar. Não vai usar técnicas, nem simples, nem complexas. Não vai usar nenhum tipo de técnica. Por quê? Eu sou leigo, eu não conheço técnicas. Ah, mas eu tenho formação em primeiros socorros, tenho técnica em informática, enfim. Aqui, todas as questões, elas estão sempre mencionando uma pessoa leiga, tá? Uma pessoa leiga, ela não vai utilizar técnica, nem simples, nem complexa. Também não vai agir por instinto ou impulso. Não agir por instinto ou impulso. Afinal de contas, nós estamos falando de vidas, tá? E, claro, desligar sempre que possível a chave da ignição. Desligar e, se possível, retirar a chave da ignição. Por quê? Se a chave está ligada, existe ali uma corrente elétrica. Quando os veículos se chocam, é muito comum quebrar para-choque, aí afeta parte do motor, às vezes vaza água, vaza combustível, e tendo essa corrente elétrica, isso pode gerar um princípio de incêndio, que pode evoluir para uma explosão. Então, por isso que é importante desligar sempre a chave da ignição. Sinalização. Então, existem algumas regrinhas, alguns macetinhos aí para fazer a correta sinalização. Eu sempre gosto de trazer de uma forma bem abrangente, que é assim: durante o dia, com tempo bom e pista seca, vocês vão multiplicar a velocidade por 1. Por exemplo, se a pista é 80, 80 vezes 1 é 80. Se a pista é 100, 100 vezes 1 é 100. Então, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Agora, atenção! Se for à noite, com chuva, neblina ou fumaça, vocês vão multiplicar a velocidade por 2. Por exemplo, 80 vezes 2, 160. 100 vezes 2, que é o mais comum de cair, vai ser igual a 200. Então, durante a noite, ou mesmo se for durante o dia, tiver chovendo, tiver neblina ou fumaça, vocês vão identificar a velocidade, vão identificar se tem alguns desses itens aqui, se tiver, né, for de noite, ou mesmo de dia, tiver chuva, neblina, fumaça, enfim, vocês vão multiplicar a velocidade por 2. E atenção, se você encontrar uma curva, o que você vai fazer? Recomeçar a contagem ao encontrar uma curva. É muito comum ele falar assim: estava contando lá a sinalização quando estava no passo de número 60, encontrou uma curva, ou no passo de número 30, encontrou uma curva. O que eu vou fazer? Eu vou reiniciar, eu vou recomeçar a contagem a partir do término da curva. E para finalizar a sinalização, em um acidente de trânsito você deve parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Aqui eu coloquei para vocês o exemplo, então, dessas questões que eu falei da sinalização. Então, aqui, ó, eu tenho um acidente que aconteceu às 13 horas de dia. A pista estava seca e a velocidade era 100. Então, ó, 100 vezes 1 vai ser igual a 100. Outra dica, ele não vai falar de passos curtos.
ele sempre irá falar de passos longos. 100 passos longos, ele não vai falar de passos curtos. Aqui agora o exemplo da velocidade quando você multiplica por 2 novamente. Ó, a via era de 100, só que nesse caso aqui era de noite. Então, 100 vezes 2 vai ser igual a 200. Então, durante a noite ou mesmo durante o dia, se estiver chovendo, velocidade. Sempre vocês vão precisar identificar a velocidade. Se é 60, 80 ou 100. As duas que mais caem é 80 e 100. 80 e 100 durante o dia e 100 que é a mais comum de cair durante a noite. Então, se é à noite ou mesmo de dia, tem chuva, neblina, qualquer coisa que dificulta a visibilidade, você sempre vai multiplicar a velocidade por 2. 100 vezes 2, 200. E sempre passos longos. Ele não vai falar de passos curtos. Ele sempre vai falar de passos longos. Essa aqui é a questão que eu falei para vocês, ó. É necessário contar 60 passos longos para sinalizar um acidente. Sempre passos longos. Quando estava na contagem de 30 passos longos, a pessoa que estava sinalizando encontrou uma curva. Se eu encontrei uma curva, o que eu vou fazer? Eu não vou somar e nem vou continuar igual. Eu vou iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Estou sinalizando, encontrei uma curva, eu vou iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Telefones de emergência. Novamente, printem essa tela ou copiem, porque esses números, esses telefones de emergência, vocês poderão utilizar aí no dia a dia. 190, Polícia Militar. 191, Polícia Rodoviária. 192, SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Em alguns estados, é muito comum cair questionando qual o significado da sigla SAMU. S-A-M-U, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, 192, SAMU. E 193, que é do Corpo de Bombeiros, que é para quem vocês vão ligar caso tenha vítimas presas nas ferragens. Vale lembrar que as polícias, seja a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, que é a PRF, né, Polícia Rodoviária Federal, ou mesmo no 198, que é da Polícia Estadual, elas serão responsáveis pela sinalização e pela fiscalização do local do acidente. O 192, que é do SAMU, vai ser o atendimento às vítimas, e o 193, caso tenha princípio de incêndio, tenha derramado algum tipo de material, ou mesmo tenha vítimas presas nas ferragens. Algumas questões mais cobradas sobre os números de emergência. Como eu falei para vocês, ele pode perguntar, né, caso tenha vítimas presas nas ferragens. Então, na maioria das regiões do Brasil, quando se deseja acionar o resgate do Corpo de Bombeiros, o telefone que vocês vão ligar será para o 193. E aí, né, se tiver vítimas presas nas ferragens, o serviço de atendimento às emergências mais indicado para esse tipo de resgate é do Corpo de Bombeiros. Então, ele pode perguntar o telefone do Corpo de Bombeiros, que é o 193, e ele pode perguntar para quem vocês vão ligar caso tenha vítimas presas nas ferragens, que será para o Corpo de Bombeiros, que é no telefone 193, Corpo de Bombeiros, vítimas
presas nas ferragens. Aí ele também pode perguntar para vocês sobre um leigo realizar a massagem cardíaca. Então, massagem cardíaca para uma pessoa leiga será fazer compressões torácicas de 100 a 120 por minuto. Massagem cardíaca, compressões torácicas de 100 a 120 por minuto. Outra questão muito cobrada é sobre as convulsões, mas afinal de contas, o que é uma convulsão? Convulsão é uma contratura involuntária da musculatura. Não tem o que fazer. Então, não tentar impedir os movimentos, não mexer na boca da vítima, esquece aquela ideia que vai enrolar a língua, que a pessoa vai sufocar, não vai. Muito pelo contrário, se você for mexer na vítima, como é uma contratura involuntária, ou seja, a pessoa não tem controle nenhum do que ela está fazendo. Ela poderá, sim, te morder e acabar te machucando. Você vai apenas protegê-la e afastar objetos que possam machucar. Brincos, anéis, se ela estiver em algum local que tem objetos maiores próximo, que possa vir a machucar, aí vocês também vão afastar estes objetos. Mas não tenta impedir, tá? A convulsão, deixa a pessoa ter, vai ter o ápice e vai terminar. Estado de choque. Como o próprio nome já diz, a vítima está em estado de choque. Ela está travada, ela está paralisada. Quando que uma pessoa fica travada, paralisada? Quando tem emoções fortes, no caso, né? Uma colisão, um sinistro. A pessoa ela vai ter uma emoção muito forte, ela vai ter um choque muito forte. Então, é comum ela ficar em estado de choque. Quando você recebe uma notícia que você não esperava, por exemplo, algum ente querido teu que acabou falecendo, você fica em estado de choque, ou de repente uma notícia muito boa, algo que você não esperava, você também pode ficar em estado de choque. Por quê? Porque são emoções muito fortes, são emoções difíceis de controlar. Então você fica temporariamente paralisado. Se você está temporariamente paralisado, está ali no modo offline, o teu pulso ele vai ficar fraco e rápido. É muito comum cobrar exatamente essa questão aqui, o sintoma do estado de choque. Pulso fraco e rápido. Vai ter fraqueza e também poderá ter inconsciência. Então, estado de choque, ele é ocasionado por emoções fortes e um dos principais sintomas é o pulso fraco e rápido, além de fraqueza e inconsciência em algumas situações. Queimaduras. As queimaduras elas são divididas em 3 graus. Quanto maior o grau, maior será a gravidade. Então, de primeiro grau, a camada mais superficial da pele vai ter uma dorzinha local e um pequeno vermelhidão. Aquela queimadura que às vezes a gente faz quando vai passar o café, quando abre uma tampa de panela muito quente, que fica apenas aquela ardência local, aquele vermelhidão, isso é uma queimadura de primeiro grau. Agora, a de segundo grau, ela já vai atingir as camadas mais profundas da pele, e o principal sintoma dela é a formação de bolha. Quer ver um exemplo? Você vai lá fritar um pastel, fritar um salgado, e às vezes aquele contato com a banha espirra, né? Vai fritar um ovo, por exemplo, e espirra na tua pele. Espirrou na tua pele, por menor quantidade que seja, teve uma bolinha pequenininha, ou teve uma bolha grandona, não importa. Tem bolha, segundo grau, tá? Qualquer bolinha. Pode ser uma bolha pequena, uma bolha grande, pode ser várias bolhas, não importa. É uma queimadura de segundo grau toda vez que tiver a presença de bolha. Agora, terceiro grau, vai ocorrer a destruição da pele e tecidos, podendo atingir os ossos. O que eu vou usar numa queimadura? Esquece qualquer receita caseira. Passar pomada, café, enfim. São N as receitas, mas evita, porque isso pode trazer um mal muito maior. Por exemplo, uma queimadura de segundo grau.
você foi lá e furou a bolha. Primeiro que não se fura a bolha, mas você furou. E para tentar ajudar, para tentar amenizar a ardência, você vai lá e passa uma pasta de dente, por exemplo. Quando essa pessoa for para um pronto atendimento, vai ser preciso lavar, esfregar a pele para tirar essa pasta de dente ou qualquer outro tipo de material que você tenha colocado. Por que eu não devo furar a bolha? A bolha, ela é uma proteção da pele. Quando a pele embaixo se reconstruir, essa bolha naturalmente vai furar. Enquanto ela tá ali, é porque a pele embaixo dela ainda não tá pronta. Então, por isso que eu não devo furar a bolha, nem grande, nem pequena. Até porque furar a bolha antes, ou mesmo quando você tem, né, uma feridinha ali que você tira a casquinha ela também vai cair naturalmente. E quando você tira antes do tempo, é muito comum ficar em manchas. Então, por isso que é importante não estourar as bolinhas e nem tirar qualquer tipo de casquinha da pele, porque ela não está pronta ainda. Quando ela estiver pronta, ela automaticamente sozinha vai estourar a bolinha, vai jogar fora essa casquinha e aí a pele vai ficar natural. Agora, se você forçar, se você antecipar, com certeza você vai ter uma pele manchada. Tá, mas o que eu vou usar então? Usar apenas água, pano limpo ou gaze. Água, pano limpo ou gaze. E ele também poderá falar do soro fisiológico. Não é tão comum, mas caso caia sim soro fisiológico, eu posso utilizar. Soro fisiológico, água, pano limpo ou uma gaze. Ah, importante, também não retirar qualquer tecido que esteja grudado no corpo da vítima. Não vai retirar o tecido, não vai retirar objetos engravados no corpo da vítima. Se precisar colocar uma gaze, um pano limpo, você vai colocar em cima do que está grudado na pele. Não vai tirar, não vai remover. Hemorragias. As hemorragias, elas são classificadas em duas. Interna. In vem de dentro. Então, hemorragia interna são as lesões em órgãos internos. Quais são os sintomas? Pele fria, pálida, tontura e o pulso rápido. Normalmente nos órgãos mais sensíveis, quando ocorre um choque muito forte, uma pancada muito forte, poderá ocasionar o rompimento de algum órgão e gerar a hemorragia interna. E o sintoma, para você tentar descobrir se a pessoa tem ou não hemorragia interna, é a pele fria e pálida, tontura e o pulso rápido. Já a hemorragia externa é a hemorragia que acontece para fora. Tem a presença de sangue. Então, se tem a presença de sangue, pode ser um cortezinho pequeno no dedo, como pode ser uma amputação. Tem presença de sangue, hemorragia externa. Presença de sangue aparente, pode ser por um corte, por uma amputação, entre outros. Primeiro, já mencionei com vocês, vou repetir, evitar contato com os fluidos corporais da vítima, principalmente quando falamos em sangue, porque esse sangue ele pode estar contaminado, e se ele estiver contaminado e você tiver o contato, existe uma grande chance de você também adquirir. Por isso que tem que sempre tomar bastante cuidado para não entrar em contato com o sangue, com os fluidos corporais das vítimas. Fraturas. As fraturas, assim como as hemorragias, elas são classificadas em duas. Nós temos a fratura aberta. Aberta é quando literalmente a pele abre e aí nós temos a presença de sangue. Então, o osso, ele quebra e ele rompe, ele abre a pele. Então, você tem a presença de sangue, né, na fratura, vai ser considerada uma fratura aberta, uma fratura exposta. Agora, pode acontecer do osso estar todo quebradinho e não chegar a romper a pele. Aí nós temos uma fratura fechada. O braço lá tá todo tortinho, mas mesmo estando todo tortinho, ele não chega a romper a pele. Se não rompeu a pele, não tem presença de sangue,
vai ser uma fratura fechada. Então, fratura aberta, o osso quebra e rompe a pele. A fratura fechada, o osso quebra, mas não rompe a pele. O que eu preciso lembrar? Jamais tentar colocar o osso no lugar, imobilizar exatamente como estiver. Tá quebrado, virado para trás, a mão tá torcida, a tornozela tá torcida, não importa. Você vai deixar o osso exatamente como está, não vai tentar colocar no lugar. Tem uma questão que cai com muita frequência, que fala que a vítima tem uma fratura exposta. E qual que é o procedimento? E uma das alternativas é massagear o local fraturado. Gente, vocês não vão massagear a fratura, nem vão colocar o osso no lugar. Você vai apenas imobilizar e vai imobilizar exatamente como estiver. Aí vale lembrar, né? Revisar mais uma vez. Primeiros socorros é um atendimento inicial e temporário. Vocês vão proteger a vida do acidentado. Não vai usar técnicas nem simples e nem complexas. Não agir por instinto ou impulso. Não prestar socorro é crime. Lembra lá do artigo que a gente colocou? Não movimentar as vítimas, nem retirar o capacete de motociclistas. É bem importante lembrar esse item. Mais uma vez, para a gente não esquecer. Atendimento inicial e temporário. Proteger a vida do acidentado. Não vai usar técnicas nem simples e nem complexas. Não agir por instinto ou impulso. Não prestar socorro é crime de trânsito, assim como não sinalizar, não recolher a sinalização. Não movimentar as vítimas e, claro, não retirar capacete de motociclistas. Não dar nada para as vítimas beber ou comer. Não usar remédio, seja caseiro, farmácia ou manipulado. Não usar nenhuma receitinha caseira. Não retirar objetos do corpo da vítima, objeto encravado, objeto colado, no caso, né, de queimadura. Não entrar em contato com os fluidos corporais da vítima, principalmente quando falarmos em sangue, e usar apenas água, gaze ou pano limpo. E em alguns casos raros, mas ele pode colocar gelo ou soro fisiológico, também vai estar correto. Soro ou gelo, soro fisiológico, né, ou gelo. Então, repetindo, não dar nada para as vítimas beber ou comer, não usar remédios caseiros, farmácia, ou mesmo, né, qualquer tipo de receitinha caseira, não retirar objetos que sejam encravados no corpo da vítima ou mesmo grudado no corpo da vítima, nem tentar colocar osso no lugar, nem tentar massagear, nem nada do tipo. Não entrar em contato com os fluidos corporais das vítimas, principalmente sangue, e se precisar utilizar para limpar um ferimento ou algo assim, usar apenas água, gaze ou pano limpo. E em último caso, se tiver a questão da resposta a gelo ou soro fisiológico, pode usar sim, que não tem problema nenhum. E atenção, fechando com chave de ouro. Cuidem com as palavrinhas errado, exceto, incorreto e o que não se deve fazer. É aquelas questões onde nós temos as 4 alternativas. Dessas, uma está certo, 2 está certo, 3 estão certas e uma está errada. E ela quer que você marque a errada. Porque normalmente eu tenho 1, 2, 3, 4 questões. Mas dessas, 3 estão erradas e uma está certa. E ele marca certa. Agora, se tiver a presença de qualquer uma dessas palavras, aí ele vai ter 3 alternativas corretas, uma alternativa errada, e ele quer que você marque exatamente aquela que está errada, que está incorreta.
E vamos de exemplo. Então, aqui algumas questões oficiais que podem ter a presença da palavra errada. Considerando os cuidados com vítimas de queimaduras, aponte a alternativa errada. O errado é oferecer água em abundância para a vítima e passar creme dental. Lembra que vocês não vão dar nada para a vítima beber ou comer e que vocês não vão utilizar nenhum tipo de medicamento caseiro, farmácia ou manipulado? Só que é o errado, então isso aqui é o que você não vai fazer. Por isso que essa é a resposta correta. Mesma coisa aqui, ó. Aqui nós temos a presença da palavra exceto. Então, ele diz assim, são sinais e sintomas do estado de choque, exceto. O que não vai ter no estado de choque? Não vai ter a pressão alta e a respiração normal. Muito pelo contrário, a respiração vai estar baixa e a pressão também vai estar baixa. A terceira, se um acidentado estiver com uma hemorragia aparente, ou seja, visível, hemorragia externa, o que você não vai fazer? Não retirar objetos que estejam encravados no corpo da vítima. Então, retirar objetos que estejam encravados no corpo da vítima é o que você não vai fazer. Comprimir a artéria é algo positivo, algo que você vai fazer. Só que ele quer o não. Não retirar objetos que estejam encravados no corpo da vítima. Não retirar objetos que estejam colados no corpo da vítima. Mais duas questõezinhas, ó. Ao movimentar um acidentado com suspeita de fratura na região da coluna vertebral, as pessoas que o socorreram danificaram a medula. E agora? As consequências ou a consequência mais grave desse procedimento errado é a paralisia dos membros. Lembra que eu falei para vocês que vocês não devem movimentar, não devem mexer nas vítimas, porque ela pode ter uma fratura na região da coluna vertebral. E se você movimentar de forma errada e danificar a medula, romper a medula, essa pessoa poderá sim apresentar a paralisia dos membros, poderá ficar paraplégica ou mesmo tetraplégica. Por isso que é importante não mexer e não movimentar. Sobre os sintomas das paradas cardíacas e respiratórias, ó, errado. É o errado? Dizer que o indivíduo apresentará. Se eu estou tendo uma parada cardíaca, eu estou tendo o meu coração, por exemplo, ele está parando de bater. Se eu estou tendo uma parada respiratória, significa que eu estou parando de respirar. Se meu coração está parando de bater, se eu estou parando de respirar, o que eu não vou ter? Eu não vou ter uma pele corada, eu também não vou ter mão quente, muito pelo contrário. Eu vou ter uma pele pálida e eu vou ter as mãos frias, porque é o errado, é o exceto, é o incorreto, certo? Então, o errado quer dizer que eu vou ter uma pele corada e que eu vou ter mãos quentes. É a resposta errada, a incorreta. Aqui, mesma coisa, ó. Uma vítima está inconsciente após bater a cabeça e as costas no chão. A figura abaixo mostra uma pessoa estendendo o pescoço da vítima para trás de qualquer maneira. Aqui já está o primeiro erro. Esse procedimento é considerado o quê? Errado, pois somente socorristas especializados podem movimentar a vítima. Lembra que eu falei para vocês? Não mexer, não movimentar a vítima, porque esta movimentação feita de qualquer maneira poderá provocar lesão na coluna vertebral. Essa é uma questão muito cobrada, pessoal, então lembrem-se, não movimentar, não mexer nas vítimas, não retirar o capacete de motociclistas. Por quê? Porque é errado, porque esse movimento, ele poderá, ele deverá, na verdade, ser feito apenas por socorristas especializados, porque esse movimento errado, essa movimentação errada, feita de qualquer maneira,
poderá provocar uma lesão na coluna vertebral e, novamente, gerar aquela paralisia dos membros que nós vimos na questão anterior, e a pessoa poderá ficar paraplégica ou mesmo tetraplégica. Então, tem que tomar esse cuidado quando você for, né, prestar um atendimento a qualquer vítima. Concluído, pessoal, finalizado um super vídeo, um resumão completinho aí da matéria de primeiros socorros, com questões mais cobradas, com dicas, com macetes, para ajudar você a garantir a sua aprovação. E claro, se você chegou até aqui, você gostou desse conteúdo, lembrando que esse conteúdo é válido para todo o território nacional, já se inscreve aqui no nosso canal, tá? Se inscreve aqui, ativa o sininho, por quê? Porque nós temos vídeos novos, atualizados, postados aqui todos os dias. E também deixa o teu joinha, deixa teu like. Por que deixar o joinha? Por que deixar o like? Assim o YouTube percebe que o vídeo realmente é bom, que ele é útil, e assim, através do joinha, através do like, é que ele vai recomendar esse vídeo, vai recomendar esse canal para mais pessoas. E claro, escreve aqui de qual cidade você está vendo este vídeo. Então, gratidão a todos pela companhia, gratidão pela vida de todos os inscritos aqui no canal. É uma benção ter cada um de vocês aqui. Desejo a todos muito sucesso, bênçãos, conquistas, muita proteção. Deixo meu abraço muito carinhoso a cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo.